Bom, estava navegando aqui no YouTube e encontrei esse vídeo que fala de um indicador do TradingView que consegue prever o futuro. Então, vamos assistir esse vídeo aqui, entender mais ou menos como é que essa estratégia funciona e aí vamos testar para ver se esse negócio funciona mesmo. Bora lá. This secret indicator shows you the future of the price of the asset. Bom, então disse que é um indicador aí que consegue prever o que vai acontecer com o futuro do ativo, né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Let's first head over to TradingView and add the indicator to the chart. Head over to the Indicator Search tab and search for the Echo indicator. Select the indicator. Bom, então a gente vai primeiro colocar o indicador Echo Forecast desse Luxalgo aqui. Made by Luxalgo and added to the chart. Let's first try to understand exactly how the indicator works so that we will be able to know how we can use the indicator to enter into profitable positions. Beleza, então vamos tentar entender aqui como é a ideia do indicador. When you look at the indicator settings, you will see the following: an evaluation window, forecast mode, forecast construction, and source. Então aqui são as configurações desse indicador, né? A gente vai ter uma área aqui de análise, a área que vai usar para fazer a predição, o tipo de predição, o formato que vai ser e o source, né? Que é se vai ser aplicado ao fechamento da vela, como é que vai ser. The evaluation window settings refer to the window size used for finding historical observations similar or dissimilar to recent observations. Então aparentemente a gente vai analisar aqui 50 últimas velas, tentar prever as próximas 50 e tentar encontrar alguma similaridade entre elas para tentar prever, né? Provavelmente é isso. The forecast window determines the forecasting horizon. The forecast mode determines whether to use historical similarities or... É isso mesmo, ó, dá pra gente fazer o trade baseado em similaridade ou até mesmo em ativos totalmente opostos, né? Para encontrar um trade totalmente oposto do que ocorreu. dissimilarities in the recent price observations. The forecast construction determines how the Aqui é o modo, né? Se a gente vai observar uma sequência dos candles, o acumulado, se vai ser a média ou se vai ser em formato de regressão linear, que tem a ver mais com forma matemática de fazer os cálculos. Aí vamos ver o que vão usar aqui no vídeo. forecast is constructed. Lastly, we have the source, which is the setting that allows us to... Aqui, como eu falei, realmente é a forma como vai ser o cálculo. Geralmente a maioria dos indicadores usam no fechamento do candle, né? Então acho que vai se manter incluso aqui. choose the input of the forecast. Now that we know what settings are available for the indicator, let's take a look at how we can use the indicator. The indicator can be used to forecast the future trends of the asset. The indicator also indicates... Ó, até aí beleza, aqui ele fez a predição, né? E aqui ele usou os cálculos baseados naquilo que a gente viu e aqui tem uma linhazinha dizendo mais ou menos como é que o preço vai acontecer daqui para frente, né? Acho que essa é a ideia. which historical variations have the highest degree of similarity or dissimilarity. As you can see, there are three colors that are being plotted on the chart. The forecasting window is orange and determines the prices segment that will be used as a reference for the search for the most similar historical price segment, which is colored in green. As you can see here, the gray area is the total evaluation zone, then the green area shows you the most similar part within this gray area when comparing it with the orange. Eu acho que a ideia é justamente essa área verde aqui está se parecendo com essa área laranja, então ele vai tentar dizer aqui o que aconteceu depois dessa região aqui, como se ele tentasse comparar, né? Basicamente, acho que essa é a ideia. Mas acho que não vamos prender muito aqui o detalhe de como funciona, não. Acho que mais a ideia é tentar entender que ele está dizendo que o preço aqui vai tender a cair, né? Aí vamos seguir. Reference area. I hope you understand the indicator better. Now let's take a look at when we will enter into a buy position with this indicator. As you can see here, the indicator is predicting that the price of the asset will rise. This indicates that we should enter into a buy position. We will enter into the buy position and place the stop loss at the recent swing low. For the take profit, we will target a 1.5 times risk to reward ratio. Now let's take a look at the Que já vem o primeiro setup, né? Encontrou aqui o que falou, bota aqui o stop na mínima
mais baixo anterior e coloca o take 1,5 vezes acima do stop, né? E aí realmente, nesse caso, o trade foi. Result. Here we see that the indicator is predicting that the price of the asset will probably continue in the downtrend. So let's enter into a sell position. We will place the stop loss at the recent swing high. For the take profit, we will target a 1.5 times risk to reward ratio. Now let's see how the trade plays out. Mesma coisa aqui, né? Só que agora para venda, colocou o stop lá em cima, na última máxima, e o take ficou 1,5 vezes, né? E realmente o preço caiu aqui. Even though this indicator is really good, Ó, aqui tá usando no Bitcoin, né? the indicator isn't meant to be Agora- used on its own. Em 1 This- minuto, time frame de 1 minuto, tá usando, então realmente pode aparecer muita oportunidade aí, vamos ver. This is confirmed by the fact that the indicator also provides losing signals when we use it on its own. So let's head over to the Indicator Search tab and add the other indicators to the chart to make this strategy even more profitable. Bom, então tá dizendo que ele sozinho pode até ser bom, mas vai acrescentar mais indicadores aqui para tentar melhorar ainda mais as entradas, né? First, navigate to the Indicator Search tab and search for the SSL Hybrid Indicator. Select the indicator made by Mikkel and add it to the Então vamos adicionar esse aí, SSL Hybrid, desse cara aqui, Michael00. chart. The second indicator that we will be adding to the chart is the volume E oscillator. o segundo é oscilador de volume, né? Para tentar aí, acredito eu que encontrar momentos que tenha mais volume, né? Pra gente tentar pegar uma tendência mesmo, ao invés do mercado parado. Search for the volume oscillator indicator, select the indicator made by TradingView, and add it to the chart. Those were all of the indicators that we will need to add. Beleza, então vão ser só esses três mesmo. Parece que essa combinação aí é que vai ser o nosso setup de entrada, né? Vamos seguir aqui. To optimize the indicators for the strategy, let's change the indicator settings. First, head over to the SSL Hybrid Indicator settings Ó, então and click on the Inputs tab. vamos alterar aqui o SSL Hybrid, né? Vamos nas configurações ali, os valores. We will be changing the baseline length from 60 to 200. Tá, mudar para 200. After doing that, we will need to change the baseline type to McGin Lee, which is a type of Vamos mudar ali de HMA para esse. moving average that was designed to track the McGinley. market better than existing moving average indicators. Now let's click on the Style tab and change the style settings. Vamos mudar agora as configurações de estilo, né? We will be unchecking all of the checkboxes except for the bar color and MA baseline checkbox. Tá, então vamos desmarcar tudo, menos a MA Baseline e o Line Color, né? Now let's change the volume oscillator settings. Vamos mudar agora a configuração do oscilador. Head over to the volume oscillator style settings. We will be changing the color of the lines to make them more visible. That was all that we needed to do. Tá, então é só trocar as cores do oscilador mesmo. Now let me show you how we will combine all of the indicators to make accurate predictions of where the price will be going. The first indicator that we added is going to act as the trend direction indicator for this strategy. Beleza, então o SSL Hybrid vai ser vai mostrar só a tendência pra gente, né? Quando os candles estiver azul, provavelmente a gente só vai fazer compra. Quando os candles estiverem vermelho, provavelmente só venda, né? This means that by using this indicator we can filter out trades that go against the greater trend. We also added the volume oscillator to the chart. This indicator will help us identify periods in the market where there is a high amount of volume. Beleza, o oscilador de volume a gente vai identificar só momentos de alto volume no mercado, provavelmente para tentar pegar trade que o preço caia mais rápido ou que siga a tendência, né? Que não fique parado. This means that this indicator will try to filter out ranging and sideways markets. É exatamente isso. And lastly, we will be using the Echo Forecast indicator as the entry signal to know exactly when to enter into a position. Now that you know how all of the indicators work and how we will be using them, let's take a look at when to enter into a position. Bom, então agora vamos ver as entradas, né? Como é que realmente funciona. To enter into a long position, the following conditions will need to be met. Bom, então vamos ver aqui numa posição de compra o que a gente vai ter que seguir, né? Firstly, the price must be touching the top of the forecast window.
Olha lá, o preço vai ter que estar tocando lá no limite da área laranja lá do indicador de previsão. If we see that that is the case, we will take a look at the forecast line. Agora a gente vai ver a linha lá de previsão e ver que ela está apontando para cima. The line will need to point upwards, signaling that the uptrend will continue. A gente vai buscar basicamente uma continuação de tendência aqui, né? Now we will need to take a look at the SSL hybrid indicator. The candlestick color will need to be blue, indicating that we are currently in an uptrend. O candle azul, mostrando que a gente está em tendência de alta, então a gente vai buscar só compras. To make sure that there is enough volume in the market, we will need to look at the volume oscillator indicator. We will know if there is enough volume if the line is above the zero line. Before entering into the position, Pronto, então com o oscilador de volume, o indicador estando acima de zero, já indica que a gente está com um bom volume aí para fazer o trade, né? we will first need to make sure that the forecast line won't hit the stop loss before it hits the take profit. Tá, então a gente tem que garantir que o preço, aquela linha lá da previsão, não vai tocar no nosso stop antes de tocar no nosso take, né? To make sure of this, click on the position tool. We will use this tool to map out the entry. Então a gente vai usar aquela ferramenta do TradingView que simula uma entrada, né? We will put the stop loss at the recent swing low. Colocar o stop na última mínima. For the take profit, we will target a 1.5 times risk to reward ratio. E take em 1.5, né? Vezes o stop. As you can see, according to the forecast, the take profit will be hit before the stop loss is hit. Tá, aqui a cor tá meio fraca, mas a gente tá vendo que a previsão não mostra que o preço ia lá no stop primeiro, né? Já mostra que o preço tá subindo de vez. Então acho que essa aí é uma entrada válida. Now that we know this, we will actually enter into the position. Now let's see how the trade will play out. E aí o preço explodiu, né? Realmente uma boa entrada. Now let me show you a very important rule. As you can see here, the price is touching the top of the forecast window. Tá, o preço We tocando also lá em see that the cima. forecast is indicating that the price will continue in an uptrend. After Previsão taking a dizendo que look tá at the bar subindo. color, we see that the color is blue. This means that the conditions for the SSL indicator have been met. Candle azul. Lastly, we take a look at the volume oscillator. We see that the volume line is above the zero line. E volume acima de zero ali. This means that all of the conditions have been met, however we won't enter into the position. If we map out the trade and put the stop loss at the recent swing low, and we target a 1.5 times risk to reward ratio for the take profit, we will see the following. The stop loss will be hit Assim, ó. Aí nesse caso a previsão tá mostrando que atingiria o stop antes do take. Então a gente não entraria nessa, né? before the take profit is hit according to the forecast. Because of this, we will not enter into the position. Now let's take a look at when to enter into a sell position. Agora vamos ver um exemplo aí na venda, né? Mesma coisa, ó, o preço está lá tocando no limite do quadrado laranja, a previsão, os candles estão vermelhos e o volume ali do oscilador está acima de zero. Então, a gente está vendo ali que na previsão a linha está até subindo um pouco antes de cair, mas provavelmente ela está embaixo ali da última alta ali, né? Então daria certo. Vamos ver se é isso. We first will need the candlestick to be touching the bottom of the forecast window. We will also need the forecast line to be pointing downwards, indicating that the downtrend will continue. If we look at the candlestick color, we see that it is also red, meaning that the SSL hybrid conditions have been met. The same goes for the volume oscillator, because we can see that the volume line is above the zero line. Now that all of the conditions have been met, let's map out the trade to make sure that we won't get stopped out based on the forecast line. We will place the stop loss at the recent swing high. É isso aí, ó. A gente vê a linha lá não tá chegando até o stop. Então acho que é uma entrada válida. And for the take profit, we will target a 1.5 times risk to reward ratio. As you can see, according to the forecast line, our stop loss won't be hit before the take profit is hit. So let's actually enter into the trade. Now let's see how the trade plays out. E deu certo. Realmente uma bela queda aí. Um bom trade. As you can see, the trade was very profitable. Overall, this seems like such an interesting and advanced indicator. Bom, então
Agora que a gente entendeu a ideia, né? Eu vou montar aqui o setup no TradingView, vou dar uma analisada nas operações que aparecem e ver se é realmente um bom setup ou se tem alguma coisa aí escondida e a gente vai analisar junto. Bom, agora eu estou aqui no TradingView, no gráfico do EURUSD Forex, né? E coloquei lá os indicadores que nem o vídeo mostrava. Aqui o PREVER, aqui para a gente identificar a tendência e aqui o volume. Nesse plano aqui que eu tô, só dá pra gente fazer o replay no gráfico diário, mas a ideia vai ser a mesma do que se fosse 1 minuto, porque eu não tenho como ver aqui o que aconteceria manualmente, né? A gente tem que esperar esse sinal acontecer, então vou precisar do replay. Mas eu já fiquei analisando aqui e percebi alguns problemas com essa estratégia. Por exemplo, se a gente colocar nesse momento aqui, bem nesse pico de baixo, o indicador vai estar exatamente como precisava, abaixo aqui da linha vermelha, bem no limite do laranja e com volume alto. E ele está dizendo que seria a queda, né? Para a gente fazer uma venda aqui, colocando o nosso stop acima da mínima anterior, poderia ser aqui ou aqui, ou daqui para diminuir o alvo, seria 1,5 vezes. Só que a gente viu lá que o preço aqui ele recuou todinho, né? Ó, seria stop, porque o preço ele voltou completamente aqui. Então, tudo bem que se a gente colocasse, por exemplo, o replay aqui, por exemplo, teria sido uma ótima entrada. Abaixo do vermelho, no limite, a gente colocaria aqui uma venda na mínima anterior e para 1,5 vezes. E a gente viu lá que o preço desceu, né? Ó, a gente viu aqui que seria take. Realmente. O grande problema é que aparentemente esse indicador não tem nenhum filtro especial. Toda vez que o preço continua descendo e chega numa mínima, ele vai definir aqui estando no limite, aqui estando abaixo, e aqui quase sempre o volume vai estar acima do normal, principalmente quando for um rompimento da mínima anterior, algo assim. Então a gente pode tentar aqui fazer várias vezes. Se a gente pegar uma tendência boa, talvez a gente acerte. Só que se a gente pegar lá no limite, a gente vai tomar uma reversão e vai perder. Outro problema também é se a gente pegar momentos meio laterais. Tipo esse aqui, ó, ele fica trocando aqui vermelho para azul, vermelho para azul. A gente vai tentar, se a gente quiser antecipar o movimento, por exemplo, tentar entrar aqui para ir surfando e acontecer nesses momentos, vão acontecer vários stops também. E também se a gente tentar pegar no momento de esticada, a gente nunca sabe se vai ser já o final do movimento ou se o início, né? Então a única coisa assim que eu consegui tirar proveito dessa estratégia é se a gente pegar um movimento inicial, por exemplo, aqui ele saiu do azul para o vermelho, teve uma queda, aí teve um primeiro pullback aqui, na hora que rompesse esse aqui, eu acredito que é a única forma dessa estratégia funcionar bem. Então, por exemplo, esse aqui estava vermelho, ele vem aqui para alta, sobe, tem um pullback, quando ele volta de novo que rasga, a gente observar aqui, estaria lá na ponta do quadrado laranja, acima e com volume acima de 0. A gente faria a entrada agora aqui de compra, colocando a mínima aqui embaixo, ou stop embaixo da última mínima, para 1,5 vezes, né? Mais ou menos aqui. E tentaria pegar o início aqui do movimento. Fazendo desse jeito, eu acredito que seria um filtro ainda melhor e teria melhores operações, né? A gente for procurar sempre, tiver uma inversão aqui de tendência, ó, e for esperar bem esse momento,
Aqui, eu diria que o primeiro pullback foi aqui. Na hora do rompimento, acredito que tenha acontecido por aqui. Ainda não teria sido o rompimento exato, né? Acho que talvez aqui. Aí ele poderia entrar aqui com uma posição vendida, um stop ali acima da máxima anterior, lá no pullback, 1,5, e acho que essa aqui seria o melhor jeito de operar essa estratégia. Acredito que seria interessante ver aqui no 1 minuto acontecendo. Eu não tenho como, só posso fazer replay aqui no diário. Mas pegando essa mesma ideia, pegando uma boa tendência no momento da reversão e esperando, eu acredito que seria sim um bom trade, né? Aqui talvez, se a gente pensasse mais em scalping, ao invés de uma operação mais de day trade mais longa, ao invés de usar a última mínima anterior, a gente poderia pensar no valor do ATR ou algo assim, para tentar fazer um scalping e tal. Apesar de que isso aqui ficou interessante, ó. Vamos procurar aqui só mais uma para ver realmente. Pega um momento que aqui estava em queda, voltou para positivo. Aqui se a gente considerasse aqui como um pullback, ó, a gente ia perder aqui. Considerou um rompimento e ele voltou. Agora, se a gente não enxergasse isso como um pullback, a gente viu que não houve e ele já rompeu, lateralizou. Então acaba também ficando muito subjetivo, ó, aqui nesse exemplo. Podia dizer que teve um pullback e seguiu. Só que aqui ele não saiu de uma tendência realmente de queda, né? Então é aquela estratégia que, observando assim, parece até interessante, mas talvez na prática ela não tenha tantas entradas muito objetivas, né? Acaba ficando algo meio subjetivo. Mas eu acho que para pegar tendência mesmo, não tem tantos critérios assim muito interessantes para a gente observar. Acho que tem estratégias melhores que eu vou analisar mais no futuro. Então, por mim, eu não seguiria essa estratégia para fazer trade, tá? Acho que esse é o meu veredito aqui. Agora, se você quer uma estratégia que segue o Smart Money, ou seja, operar igualzinho aos grandes players, é só clicar nesse vídeo aí que está aparecendo na tela.